Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo extra do MGF. No vídeo de hoje, proponho um recrudescimento até Game of Thrones, a série que definiu as bases e as diretrizes para todo o gênero da fantasia nessa mídia, e que foi um verdadeiro marco na história da TV em geral. No entanto, neste vídeo, minha proposta não tem nada a ver com enaltecer os feitos da série, mas sim de fazer o exato oposto, puxando a orelha dos produtores e roteiristas de maneira metafórica, pois hoje iremos falar sobre algumas das principais tramas que foram simplesmente abandonadas ou subaproveitadas, sem mais nem menos, em meio à história, e de alguns caminhos que não nos levaram a absolutamente lugar nenhum, sendo uma legítima perda de tempo, e comprometendo de certa forma o próprio andamento de uma série que poderia ter sido, de outro modo, brilhante e irrepreensível. Então, sem mais delongas, vamos começar, lembrando a todos que, obviamente, não poderei falar sobre tramas não seguidas sem dar spoilers do enredo da série, e por isso, recomendo cautela aos que ainda não assistiram GOT e pretendem acompanhar, em especial, as temporadas finais. Também lembro a todos, como sempre, que curtam o vídeo, compartilhem o material, se inscrevam no MGF e considerem ajudar o canal de maneira mais direta, através do Pix, que é sempre a melhor opção, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Com isso fora do caminho, comecemos a explorar as tramas não trilhadas de Game of Thrones e a analisar os caminhos que não deram em absolutamente nada. 1. A Quebra do Ocidente. Na quarta temporada da série, Lord Tywin Lannister confidenciou a Cersei, sua filha, que as minas de ouro do Ocidente, afamadas em todo o mundo por sua abundância, na realidade não vinham mais rendendo absolutamente nada e que a riqueza de sua casa vinha sendo sustentada, basicamente, por vultosos empréstimos do Banco de Ferro de Bravos, a maior instituição financeira em todo o mundo conhecido. Essa é uma grande mudança a partir do enredo original dos livros, nos quais não existe qualquer menção a uma suposta quebra da luxuriante riqueza material das terras Lannister, até o fechamento do quinto livro, o último já publicado. Talvez essa mudança tenha sido pensada pelos roteiristas para criar um sentido de urgência e perigo na estabilidade do poder dos Lannister sobre o Trono de Ferro, mas o fato é que tal enredo não levou a absolutamente lugar nenhum. Mesmo que os leões estivessem em meio a uma guerra e uma quebra de seu poder financeiro pudesse significar a derrota certa no conflito, esse comentário do Lorde Ocidental simplesmente se perdeu nas temporadas seguintes, e a quebra do Ocidente nunca mais voltou a ser sequer mencionada, e muito menos voltou a ser relevante, com a única possível alusão a esse fato sendo o saque dos Lannister a Jardim de Cima após a queda dos Tyrell, que teria sido realizada para o pagamento das dívidas da coroa com o Banco de Ferro, o que francamente me deixou coçando a cabeça, tanto por parecer um detalhe inútil quanto pela oportunidade desperdiçada de adicionar mais um elemento na equação do desastre para a casa Lannister. 2. A Companhia Dourada em Porto Real. Esse é mais um ponto em que o enredo dos livros foi bastante alterado na série. Nas crônicas, a Companhia Dourada, que é a maior e mais importante companhia mercenária de Essos e de todo o mundo, foi usada pelo Lorde exilado, Jon Connington, como uma espécie de força militar privada a serviço da causa de seu suposto filho, o jovem Griff, que seria na realidade Aegon Targaryen, o filho há muito presumido morto do príncipe Rhaegar, em seu esforço para retornar a Westeros por sugestão de Tyrion Lannister para retomar o trono que teria sido de seu avô, o rei Aerys II. Ao final do quinto livro das crônicas, a companhia e o jovem príncipe haviam aportado na costa das Terras da Tempestade, tomando a fortaleza Connington de Poleiro do Grifo e levantando os estandartes de sua causa no continente. Já na série, entre o final da temporada 7 e o início da temporada 8, a Companhia Dourada foi na realidade contratada pela rainha Cersei Lannister para ajudar no combate às forças de Daenerys Targaryen, que retornava a Westeros pelo mesmo motivo e foi posicionada, sem seus elefantes, é bom que se diga, diante de um dos portões de Porto Real. No entanto, apesar de suas vistosas armaduras e belas formações de combate, os mercenários não foram mostrados fazendo rigorosamente nada na luta que se seguiu, e apenas a frota comandada por Euron Greyjoy interferiu de alguma forma no ataque à capital, o que não deixa de ser algo completamente bizarro, pois naturalmente, a produção dessa grande força militar não foi nada fácil, e me parece estranho que ela tenha sido feita a troco de quase nada dessa forma.
Ademais, a própria inexistência de elefantes, tal como são descritos nos livros, junto da companhia, parece ser uma outra forma de corte de custos, e portanto uma redução da trama, justamente em seu ponto mais vistoso. Tal como Cersei, confesso que também fiquei decepcionado com a falta dos grandes paquidermes. 3. O papel de Sansa no Vale. Aqui reside mais uma modificação entre os livros e a série que foi francamente uma simplificação triste. Nas crônicas, Sansa Stark foi contrabandeada desde a capital até o vale por Peter Baelish, onde foi travestida de Alayne Stone, a suposta filha bastarda do pequeno senhor, de cabelos escuros e mente arguta. Ela passou um bom tempo ali, servindo como uma espécie de figura materna ao jovem Lord Robin, ao mesmo tempo em que aprendia sobre as nuances do Jogo dos Tronos com Peter, travava contato com a esperta Myranda Royce e descobria a realidade dos planos de Baelish para o futuro do Vale e do Norte de certo modo. No entanto, em Game of Thrones, apesar de Sansa também ter sido levada na surdina ao Vale e de ter também sido transformada na filha bastarda de Peter, sua participação nessa porção da trama foi muito reduzida, com as partes mais complexas das maquinações no Vale simplesmente abandonadas, quer por uma questão de simplificação, para que uma porção maior da audiência pudesse entender todo o andamento da história, ou seja por uma questão de tempo de tela, o que também acontece em produções televisivas. O fato é que Sansa foi bastante subaproveitado no núcleo do Vale de Arryn, em GOT, e eu não posso deixar de me sentir um pouco decepcionado com isso, pois para mim é precisamente nessa parte da história que a filha de Winterfell simplesmente brilha, deixando de ser a menina tola que fora antes. 4. O abandono de Dorne. Ok, essa aqui pra mim é indefensável. O que Game of Thrones fez com o interessantíssimo núcleo dornês é simplesmente pavoroso. Nas crônicas, personagens como Doran, Arianne e Quentyn Martell são alguns dos mais cruciais para o desenrolar dos eventos dos livros em sua fase mais aguda, e ainda terão grande participação nos próximos livros, isso para não falar nas Serpentes de Areia, as perigosas e espertas filhas de Oberyn Martell, que também estarão agindo a serviços de Dorne nas próximas publicações e têm grandes chances de alterar drasticamente os eventos no núcleo do poder. Já em Game of Thrones, os poucos personagens que efetivamente foram mostrados eram, quando muito, esquecíveis. Doran Martell em pessoa não foi nem sequer a sombra do grande estrategista que é nos livros, enquanto as 3 Serpentes de Areia mostradas, das 8 originais, Obara, Nymeria e Tien Sand, tiveram uma participação apagada e irrelevante. Enquanto isso, o jovem Trystane, o prometido de Myrcella, teve participação acessória, quando muito. Já Ellaria Sand, a amante de Oberyn, foi demonstrada como uma megera sinistra, algo bastante distinto dos livros. A 5ª temporada mostrou o núcleo dornês, centrado na tentativa de Sor Jaime e Sor Bronn para resgatar Myrcella das garras dos Martell, mas no fim, esse núcleo pareceu ter sido incluído apenas como uma forma de encher linguiça, para usar uma expressão popular em português, pois ele não influenciou em nada na trama principal da série, e os dorneses foram simplesmente deixados de lado na história nas temporadas seguintes, para não falar em Arianne e Quentyn, que foram sumariamente cortados. Lamentável. 5. O ataque de Stannis ao Winterfell. Não é segredo para ninguém que acompanha meu trabalho há algum tempo que Stannis Baratheon é um de meus personagens favoritos nos livros, e de fato, fiz recentemente um vídeo inteiro explicando meus motivos para admirá-lo, que vocês podem encontrar facilmente nessa mesma playlist. Nas crônicas, ao final do 5º livro, Stannis ainda se encontrava acampado sob uma forte nevasca nas proximidades de Winterfell, e a luta entre ele e os Bolton parecia prestes a começar de fato, mas na série, seu núcleo no norte foi um enorme exercício de futilidade. Ele partiu até a muralha, derrotou Mance Rayder, executou-o, queimou viva sua própria filha para ganhar o favor do Senhor da Luz, e lutou contra Ramsay Bolton e seus soldados, para alcançar absolutamente nada, e ser morto de forma patética, com um olhar cheio de dor e medo, um final melancólico para um grande guerreiro e um formidável líder militar que já havia se mostrado e se provado em tantos combates. No fim das contas, é como se Stannis nem sequer tivesse partido para o norte, e seu fim foi uma verdadeira decepção. 6. A pretensão de Jon Snow ao trono. Esse é um dos pontos em que os livros ainda nem chegaram, portanto não falarei deles aqui, mas dentro de Game of Thrones foi demonstrado que Jon era, de fato, o filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, que haviam se casado pouco tempo antes de seu nascimento, e que por isso ele seria na realidade Aegon Targaryen, o príncipe que fora prometido, o objeto da Canção de Gelo e Fogo original, e o mais forte pretendente ao Trono de Ferro, segundo a profecia, destinado a também liderar a luta dos vivos contra o Exército da Morte. No entanto, não foi nada disso que vimos.
No que diz respeito ao trono, a única a assumi-lo, mesmo que por um breve período, foi sua tia e amante, Daenerys, antes de ser morta pelo próprio Jon ou Aegon, quando vinha se tornando uma tirana. No fim, o trono coube a Bran, o Quebrado, meio-irmão de Jon, ou assim ele sempre acreditara. No que tange a luta contra o Exército da Morte, no fim das contas, a derrota do Rei da Noite coube a Arya, que com o emprego de uma mera adaga, destruiu de um só golpe o líder dos outros e todo o seu exército, salvando Westeros da maneira mais anticlimática e decepcionante possível. No fim, a trama de Jon Rei e Salvador não serviu de nada e foi sumariamente deixada de lado em um dos momentos mais incompreensíveis da série para mim. E finalmente, 7. A gravidez da rainha. Cersei Lannister foi provavelmente a principal antagonista das temporadas mais agudas da série, lado a lado com o Rei da Noite, mas tal como ele, ela também teve um final bastante questionável e algo sem noção. Para começar, a profecia do Valonqar, sobre a qual discuti em um vídeo de teorias recente no canal, foi ignorada por completo, já que tanto Cersei quanto Jaime morreram juntos, soterrados por uma pilha de pedras da Fortaleza Vermelha, quando Daenerys atacou o palácio, sem que Jaime ou Tyrion fossem os executores ou algo assim. Além disso, a gravidez da rainha, que foi revelada em meio à 7ª temporada e que parecia ser algo que ganharia relevância na última temporada, sendo talvez a maior de suas motivações para lutar até o fim em nome do poder, para proteger seu filho por nascer, foi pelo contrário totalmente ignorada pelos roteiristas, não voltando a ser sequer mencionada até a morte de Cersei. E diante disso, eu pergunto, para que engravidaram se não iriam usar esse recurso narrativo para nada? Absolutamente incompreensível. Pois bem, estas foram algumas das tramas de Game of Thrones que no fim das contas não levaram a nada ou foram, no mínimo, irrelevantes para a história geral. E agora, como sempre, quero conhecer as opiniões de vocês sobre elas. O que acham das minhas escolhas aqui? Concordam que essas tramas foram uma total perda de tempo ou têm uma visão diferente, e o que os leva a pensar assim? E finalmente, o que acharam das últimas temporadas de GOT? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.